Bem-vindos ao vídeo sobre a história da rodovia Transamazônica, uma das maiores obras de engenharia já realizada no Brasil. Essa estrada, de mais de 4.000 km, foi construída para conectar o norte do país ao restante do território nacional, passando por uma região tão bela quanto desafiadora, a Amazônia. Vamos contar a história da Transamazônica, destacando seus momentos mais marcantes, seu impacto na região e seu legado até os dias de hoje. A Transamazônica é uma estrada que atravessa a maior floresta tropical do mundo e é uma das maiores obras de engenharia já realizadas no Brasil. Inicialmente, o projeto da Transamazônica previa uma estrada de 8.000 km que ligaria o Atlântico ao Pacífico, atravessando toda a América do Sul, de leste a oeste. No entanto, o plano foi alterado para um projeto que se estenderia apenas até a fronteira do Brasil com o Peru. O diretor-geral do DNR, engenheiro Eliseu Rezende, faz exposição em Itaituba sobre a grande rodovia que se estende do litoral à fronteira peruana, numa extensão de 5.499 quilômetros. Mas as obras foram interrompidas muito antes disso. Apesar disso, a rodovia possui uma extensão de 4.223 quilômetros, o que a torna uma das maiores do mundo. A Transamazônica corta 7 estados brasileiros: Paraíba, Ceará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará e Amazonas. Atravessa 63 municípios, passando por 3 diferentes ecossistemas. A construção da Transamazônica foi vista pelo regime militar como um marco do progresso e da modernidade e um meio de integração da região amazônica ao resto do país. Por onde passa o presidente, ele sente que a Amazônia agora é uma terra cheia de vida. A estrada fixa o homem, abrindo-lhe perspectivas de futuro melhor. No entanto, a construção da estrada enfrentou muitos obstáculos. A região amazônica é uma área extremamente desafiadora, devido à sua topografia acidentada, a presença de rios caudalosos e a densidade da floresta tropical. Além disso, a falta de recursos financeiros e de infraestrutura na região foram fatores que dificultaram a construção da rodovia. História da Transamazônica. Tudo teve início durante o regime militar, liderado por Médici. Após uma breve visita do presidente ao Nordeste em 1970, quando a região sofria com uma grave seca. Durante seu discurso em Recife, no dia 6 de junho de 1970, Médici decidiu adotar medidas para solucionar a problemática, sendo uma delas a migração dos nordestinos para as áreas desocupadas da região norte. Durante a viagem de volta de Recife para o Rio de Janeiro, foi concebida a ideia de construir uma rodovia. Poucos dias depois, o Decreto-Lei 1106 foi criado, instituindo o Programa de Integração Nacional, com o objetivo de promover maior integração à economia nacional. Integrar a Amazônia ao Nordeste e Centro-Sul do país. Colonizar a região com o aproveitamento das faixas mais favoráveis à agricultura e pecuária. Facilitar a pesquisa e a exploração de riquezas minerais. Interligar os terminais navegáveis dos afluentes do Amazonas e complementar o vasto sistema fluvial da Amazônia, eis a proposição do terceiro governo da Revolução. O decreto estabeleceu que a primeira etapa da construção deveria ocorrer imediatamente, com uma convocação pública em 20 de junho de 1970. As obras foram oficialmente iniciadas apenas em 9 de outubro, com a inauguração de uma placa a 6 km na cidade de Altamira, no Pará. O primeiro trecho da rodovia, com 1.254 km, foi inaugurado em 27 de setembro de 1972, ligando Estreito no Maranhão a Itaituba, no Pará. Em Marabá, o chefe do governo preside a cerimônia simbólica de entrega do primeiro trecho concluído da Transamazônica, unindo Marabá a Estreito. A etapa João Pessoa, confluência Belém-Brasília, está praticamente implantada com aproveitamento das estradas secundárias já existentes. Estreito Marabá tem pronto 60% do trajeto, embora o trabalho tenha começado há menos de um ano, 1.000 quilômetros acabados. E segue em ritmo acelerado o trecho Maitá, fronteira do Peru. Os objetivos principais do projeto eram integrar a região amazônica ao restante do país e promover o desenvolvimento da região, que enfrentava altos índices de pobreza e isolamento. A obra foi vista como um símbolo do progresso e da modernidade, mas também enfrentou muitos obstáculos. A difícil geografia, a falta de recursos financeiros e a falta de infraestrutura da região foram apenas alguns dos desafios que os construtores tiveram que enfrentar. Construção.
A construção da rodovia começou apenas 4 meses após a visita do presidente Médici a Recife, época em que os ambientalistas eram raros e a derrubada de árvores não era vista como uma questão problemática. Durante a construção, vários registros disponíveis no Arquivo Nacional mostram a derrubada de árvores de até 60 metros, sem que houvesse qualquer estudo de viabilidade econômica ou mesmo ambiental. Atualmente, a construção de estradas e rodovias é considerada uma das principais causas do desmatamento, além de facilitar o transporte de madeira ilegal, a grilagem e a garimpagem na região. A falta de infraestrutura nas áreas do Amazonas e Pará também prejudica o transporte e a economia. A pavimentação da estrada, que conectaria áreas intactas da Amazonas, é ainda mais complexa e cara. Durante as épocas de chuva, a estrada se torna intransitável devido à lama. Uma curiosidade interessante sobre a Transamazônica é que a estrada se tornou conhecida por ser um desafio para motoristas e viajantes devido às suas condições precárias de conservação e manutenção. A rodovia possui muitos trechos não pavimentados e é conhecida por ter muitos buracos e desníveis, o que torna a viagem difícil e bastante perigosa. No entanto, a rodovia também é um destino popular para aventureiros e viajantes que desejam explorar a região amazônica de carro ou de moto. Um dos principais desafios enfrentados durante a construção da Transamazônica foi a falta de infraestrutura na região. A região amazônica era pouco habitada na época, e a falta de mão de obra, suprimentos e infraestrutura básica tornava o trabalho ainda mais difícil. Para superar esses obstáculos, o governo teve que investir pesadamente na construção de acampamentos e nas demais estruturas necessárias para os trabalhadores. Além disso, a construção da Transamazônica enfrentou resistência por parte das populações indígenas e dos seringueiros que habitavam a região. Muitas dessas comunidades foram expulsas de suas terras e seus modos de vida tradicionais foram destruídos com a construção da rodovia. Nosso objetivo aqui é trazer a reivindicação do governo, que o governo ouça nós, né, que a presidente Dilma venha aqui conversar com nós, os nossos povos indígenas, não só nossos povos indígenas, mas todas as pessoas que estão aqui trazendo sua reivindicação para ela, porque a gente nunca foi ouvido. Impacto da Transamazônica. A Transamazônica teve um grande impacto na região, tanto positivo quanto negativo. A rodovia contribuiu para a expansão da economia local, trazendo novas oportunidades para a região, como o comércio e o turismo. Porém, também teve um grande impacto ambiental, levando ao desmatamento, à exploração ilegal dos recursos naturais e à devastação de ecossistemas únicos. Além disso, a construção da estrada afetou diretamente a população local, incluindo os povos indígenas e ribeirinhos, que viram seu modo de vida tradicional ameaçado pela expansão da fronteira agrícola e pecuária. Legado da Transamazônica. Hoje, décadas depois da construção da Transamazônica, o seu legado ainda é um pouco complexo para se entender. Por um lado, a rodovia ajudou a integrar a região amazônica ao restante do país, melhorando a infraestrutura e criando novas oportunidades, mas por outro lado, ela também teve um impacto negativo significativo na região, contribuindo para o desmatamento, a degradação ambiental e também para a desigualdade social. Para lidar com esses desafios, pesquisadores têm tentado buscar soluções sustentáveis e inovadoras que garantam um desenvolvimento mais equilibrado para a região e dizem que é preciso investir em infraestrutura sustentável, apoiar a agricultura familiar e tradicional, proteger os povos indígenas e ribeirinhos e promover a conservação da biodiversidade. A história da Transamazônica é um exemplo da complexidade do desenvolvimento regional. A construção da estrada foi uma conquista tecnológica, mas também uma lição sobre os impactos ambientais e sociais que o progresso pode trazer. A Transamazônica nos lembra que é preciso encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação da natureza e das comunidades locais. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.